Essa paciente me falou que tinha tontura há tanto tempo que ela nem lembrava mais como que tinha começado. E olha que não era uma senhora, não era idosa não. Ela tinha acho que uns 40 e poucos anos. Ela me contou que a tontura mais forte que ela lembrava tinha começado, na verdade, com uma dor de cabeça. Teve uma dor de cabeça muito forte. Ela tem dor de cabeça com uma certa frequência, mas ela já sabe os remédios que ela precisa usar, então nunca procurou nenhum tratamento para isso, não. Bom, mas nesse dia a dor de cabeça foi muito, muito forte. Não passou com o remédio comum que ela usava. Ela precisou usar um remédio bem mais forte, mas não chegou a ir no hospital. E pouco depois da dor de cabeça veio uma tontura. E uma tontura que era um mal-estar, uma cabeça ruim, um desequilíbrio. Mais tipo um desequilíbrio. Em alguns momentos rodava, mas quando ela mexia a cabeça, ou quando abaixava, quando levantava. E ela tinha tontura que eram em crises assim, com essa sensação de desequilíbrio, que rodava só quando ela fazia alguns movimentos da cabeça, que durava algumas horas, mas que passava. E era muito mais comum na TPM quando ela estava perto de menstruar. Inclusive nessa fase ela também sempre tinha dor de cabeça, aquela que eu falei que ela já estava acostumada. E ela já tinha feito vários exames de sangue, exame do labirinto, tomografia, e tudo dava normal e ela não sabia por que ela tinha essa tontura. Bom, e pro caso dela, na verdade eu não precisei de nenhum exame para dar o diagnóstico. O diagnóstico foi pela história. Na verdade ela tem enxaqueca, que são essas crises de dor de cabeça, com frequência, muito relacionado com alteração hormonal na TPM, nas mulheres, e que também tem um componente familiar bem importante. Ela tinha história na família. E uma das manifestações da enxaqueca, que é pouquíssimo conhecida, é realmente a tontura. Muitas vezes vem junto, a tontura vem junto da dor de cabeça, mas tem vezes que vem em momentos separados, então por isso que o diagnóstico às vezes é tão complicado. E aí eu comecei o tratamento com ela. O tratamento para esses pacientes pode ser feito com remédio, que são beta-bloqueadores, anticonvulsivantes ou antidepressivos, mas eu prefiro mais tratar com suplementos, como 5-HTP, magnésio, coenzima Q10, ômega 3, porque os pacientes toleram melhor, né? Eles têm pouquíssimos efeitos colaterais. E foi o caso dessa paciente, eu passei esses suplementos para ela. Não precisei mudar nada de hormônio, porque ela não usava nenhum tipo de hormônio e ainda não estava em fase de climatério, em fase de menopausa. E fiz alguns ajustes de alimentação, só tirar os alimentos que eram gatilhos para as crises dela e aumentar a água, que ela tomava muito pouco. E aí ela voltou pouco tempo depois, acho que uns 2-3 meses depois, e falou que já estava bem mais disposta, que não tinha tido nenhuma crise de tontura e que ela estava se sentindo realmente com mais energia, mais disposição, até dormindo menos. E ela tinha tido uma dor de cabeça só naquela época e uma dor de cabeça bem mais leve que nem precisou de remédio. Mas ela continuou com uma insegurança, um medo de ter alguma outra crise qualquer hora, que é super comum em paciente que tem tontura crônica, né? A gente sabe que a tontura pega o paciente de surpresa, de repente, então ele fica esperando a hora que a tontura vai voltar. Mas enfim, a paciente estava super controlada da questão da tontura, ela estava só com essa insegurança, e aí eu encaminhei ela para fazer a reabilitação vestibular, exatamente para treinar o equilíbrio e para mostrar para ela que provavelmente ela não ia ter mais nenhuma crise de tontura. E realmente ela nem chegou a voltar aqui depois a fazer o retorno, não. Ela só mandou mensagem agradecendo, falando que estava muito bem, que não estava tendo nenhuma tontura, por isso não precisava voltar na consulta.